Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria analítica, aula número 12, alinhamentos de pontos. Vamos pegar aqui 3 pontos distintos que estão alinhados e vamos organizar as relações entre esses pontos. Vamos chegar aí então a fazer essa relação com um determinante e um algoritmo anterior que vai nos mostrar como que será dada essa relação entre as coordenadas de 3 pontos, x1, y1, x2, y2 e x3, y3. Ok? Muito bem. Considere 3 pontos alinhados. Lembrando que esses pontos são pontos distintos. Vamos anotar essa situação. São pontos distintos e eles estão alinhados. Ponto P1, x1, y1, está aqui. Ponto P2, x2, y2 e o P3, x3, y3. Qual vai ser a relação entre essas coordenadas? Veja só, nós podemos pensar em fechar esse triângulo retângulo aqui 90 graus, continuando essa reta paralela aqui e aqui também, aqui 90 graus. Veja, retas paralelas cortadas pela transversal, esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo aqui. Já temos um ângulo de 90, obviamente o terceiro ângulo será igual, mas pelo mesmo motivo, retas paralelas cortadas pela transversal, cuidado, este ângulo não é oposto pelo vértice desse. Eles são correspondentes. Note que esse ângulo vai para cima e esse aqui vem para baixo. São ângulos diferentes. Muito bem, então nós temos que esses dois triângulos agora são semelhantes. Se eles são semelhantes, vamos buscar a razão de semelhança entre eles. Essa medida, ela é dada por y3 menos y2 sobre essa medida, y2 menos y1. Então, a razão de semelhança desses dois lados, agora eu faço a razão de semelhança entre esse lado está para esse. Então, este lado está para esse, assim como este está para esse. Aqui nós temos x3 menos x2 e esse lado x2 menos x1. Como esse valor é diferente de zero e esse também é diferente de zero, porque os pontos são distintos, então se eles são distintos vão ter coordenadas diferentes. Posso passar para lá multiplicando, ou multiplicando cruzado. Vamos ter então a seguinte multiplicação. x2 menos x1, vou multiplicar por y3 menos y2, igual a x3 menos x2 vezes y2 menos y1. E agora a gente efetua a distributiva de todos os termos, termo a termo. Teremos o seguinte, x2, y3, opa, não é quadrado, né? É índice 2, x2, y3, mais e menos dá menos, x2, y2, menos x1, y3, cuidado agora mais x1, y2. Aqui teremos x3, y2, menos x3, y1, menos x2, y2 e mais x2, y1. Percebam o seguinte, as únicas coordenadas que multiplicam com os mesmos índices, 2, 3, 2, 2, essa aqui é uma delas, diferente, 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 essa x2, y2, diferente.
menos x2y2 antes do igual, menos x2y2 depois. Posso cancelar. E aí vou passar todos os termos que estão no segundo membro para o primeiro membro. Vai ficar x2y3, vamos pegar a parte positiva primeiro, mais x1y2. Esse que está negativo vem para cá, mais x3y1. Esses três positivos. Obviamente, os valores aqui podem ser negativo e positivo, o conjunto fica negativo, mas estou pegando os sinais que estão aqui positivos do produto deles. Muito bem. Agora, continuando, menos x1y3. Eu vou passar esse aqui primeiro para cá, menos x2y1. Esse já foi colocado para lá. Faltou agora menos x1. Menos x1y3 já foi. Falta agora jogar menos x3y2. Se eu joguei todos os termos para o primeiro membro, o resultado aqui vai ser zero. Recapitulando, vamos pensar nos termos que eu já coloquei. Esse está aqui, x1y2 está aqui, e este passei para lá, positivo. Esse está aqui, esse para lá, negativo, e esse também para lá, negativo igual a zero. Então tá aí, essa foi a expressão que a gente obteve. Obviamente nós não vamos guardar essa relação, mas essa relação vai ser para a gente o determinante, daqui até aqui, o determinante usando esses três pontos. E vamos apresentar um algoritmo que também podemos usá-lo como referência. Então veja essa relação para a gente poder usar o seguinte algoritmo, antes de começar o determinante. O algoritmo é x1, pega os pontos x1y1, x2y2, x3y3 e vou repetir o primeiro, x1, y1. Quando a gente multiplica na diagonal desta forma, os valores vão ser mantidos. Então, x1, y2, mais x2, y3, mais x3, y1. Agora a gente faz o produto trocando o sinal. x2, y1, x3, y2 também negativo e x1, y3. E esse resultado, se ele for igual a zero, os pontos estão alinhados. Veja que x1, y2, x2, y3, x3, y1. Veja, x1, y2, x2, y3, x3, y1. Está ali. Depois os que são negativos. Ó. x1, y3, x2, y1, x3, y2. Vai estar lá. Veja, x1, y3, x2, y1, x3, y2. Então, esse foi um algoritmo que a gente pode utilizar quando for dados três pontos para a gente identificar se eles estão alinhados. Se esse resultado for zero, de fato, eles são alinhados. Agora, se o resultado não for zero, os pontos não estão alinhados. Esse é um algoritmo que a gente pode utilizar. Mas o mais conhecido será o determinante, que a gente coloca x1, y1, x2, y2, x3, y3. Só que o determinante está faltando a terceira coluna. A gente completa com 1, 1 e 1. E aí a gente vai copiar a primeira coluna e a segunda coluna. E usar a regra de Sarri. Da seguinte forma. Aonde temos a diagonal principal,
o produto será mantido. Então, esse resultado é x1, y2, depois x3, y1, e x2, y3, diagonal principal. E diagonal secundária, multiplicaremos, só que muda o sinal, troca o sinal. x3, y2 fica menos x3, y2. x1, y3 menos x1, y3. E finalmente, x2, y1 menos x2, y1. Se de fato os pontos estão alinhados, o determinante vai ser igual a zero. Se os pontos não estão alinhados, o determinante não será igual a zero. Então essa relação, ela também é a mesma quando eu fiz x1, y2, x2, y3, x3, y1. Tá aí. x1, y2, x2, y3, x3, y1. Muito bem. Os negativos, x1, y3, x2, y1, x3, y2. Está ali também, x1, y3, x2, y1, x3, y2. E aí temos todos os resultados análogos. Então, com isso a gente finaliza e a gente resume essa aula. Se eu tenho 3 pontos alinhados, o determinante, utilizando as coordenadas desses 3 pontos, associadas aqui, obviamente, a terceira coluna 1, 1 e 1, usando a regra de Sarri. Se eles são alinhados, o determinante é zero. Se eles não forem pontos alinhados, pontos distintos, o determinante não é igual a zero. Ok? Com isso a gente finaliza mais esse encontro, explorando aí pontos alinhados. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.